Lá, neste mergulho, vamos direto ao ponto. A Constituição Federal de 1988 do Brasil. Recebemos um material bem completo, sabe? Que vai dos princípios básicos até organização do Estado, direitos sociais. Nossa missão aqui é tentar entender a alma dessa Constituição, né? O que faz ela ser tão central e como ela continua, se transformando. Exato, vamos focar no essencial mesmo. As características que a definem, aqueles direitos que realmente mexem com o nosso dia a dia, e como essa Carta Magna, que foi concebida lá atrás, como ela enfrenta os desafios de hoje, sabe? Tudo com base nesse material que a gente analisou. Legal. Então, para começar, o que faz a Constituição de 88 ser ela mesma? Não é só aquele documento pós-ditadura, a tal Constituição Cidadã. É isso. Mas tem mais, sim. Ela é promulgada, né? Isso é importante. Significa que nasceu de uma Assembleia Constituinte eleita, com debate e participação social. Isso confere uma base democrática bem forte. Mas olha, ela também é classificada como analítica. Analítica? Como assim? Quer dizer que ela entra em muitos detalhes, quase como se fosse uma lei comum. Precisamente isso. E ser analítica tem, assim, um lado bom e um ruim, né? Dá clareza em muitos pontos, claro, mas também meio que congela detalhes que talvez precisassem de mais flexibilidade. O que, bom, explica um pouco da nossa colcha de retalhos de emendas constitucionais, as famosas ECs. E, além disso, ela é pluralista. Ah, pluralista por causa das diferentes visões políticas na época da Constituinte? Exatamente. Um reflexo das muitas correntes que negociaram o texto. Por isso, às vezes, a gente vê tensões ali dentro, tipo, como equilibrar direitos sociais super amplos e a livre iniciativa econômica. Entendi. Faz sentido. É um texto complexo por natureza mesmo. E tem um valor que meio que guia tudo, né? Algo central. Tem sim, fundamental, a dignidade da pessoa humana, lá no artigo 1º. É visto como super princípio. Tudo na Constituição tem que ser lido à luz desse valor, sabe? Se alguma coisa fere a dignidade, é inconstitucional na raiz, não tem nem discussão. Falando em direitos, o artigo 5º é famosíssimo pela lista enorme. Mas o que me chamou a atenção no material foi a ideia de aplicabilidade imediata. Nossa! Então, quer dizer que basta a Constituição dizer e já podemos ir lá cobrar na justiça? Sim, direto. Aqui é uma estica realmente interessante. Sim. O parágrafo 1º do artigo 5º diz exatamente isso para os direitos fundamentais. Em regra, não precisa esperar uma lei complementar para que eles tenham força. Isso foi, assim, uma mudança radical na época, foi muito importante. E tem mais, olha só. A Constituição ela se abre para o mundo. Tratados de direitos humanos que são aprovados de uma forma especial no Congresso, com o mesmo quórum difícil de uma emenda constitucional. Eles ganham essa mesma força, é como se fossem parte da Constituição. É o parágrafo 3º do artigo 5º, expandindo nosso escudo de direitos, sabe? Fascinante. E os direitos sociais? Tipo saúde, educação, que estão lá no artigo 6º. O material que a gente viu indica que essa lista cresceu com o tempo. Exato, cresceu sim. Moradia, alimentação, transporte, até uma renda básica familiar, mais recentemente, foram adicionados por emendas constitucionais ao longo do tempo. O grande debate aí é sempre a efetivação, né? Como garantir o chamado mínimo existencial sem esbarrar nos limites do orçamento do Estado. A famosa reserva do possível. É uma tensão constante, viu? Essa dinâmica de direitos e deveres ela se reflete também em como a gente exerce a cidadania e participa da política, certo? Por exemplo, o material menciona uma mudança recente sobre perder a nacionalidade brasileira. Como é isso? Sim, uma emenda constitucional bem recente dificultou bastante a perda da nacionalidade brasileira. Agora, basicamente, só acontece em casos de fraude para conseguir a naturalização ou um atentado grave contra a ordem constitucional, ou se a própria pessoa pedir. E mesmo assim, o sistema tenta evitar que alguém fique sem pátria nenhuma, apátrida. É uma proteção maior ao nosso vínculo original com o Brasil. Entendi. E na arena política, achei bem interessante a conexão que o material faz entre a Constituição e a lei da ficha limpa. Não tinha pensado nisso. Pois é, mas a base já estava lá. O artigo 14 ele já previa uma lei complementar para proteger a moralidade administrativa
olhando a vida pregressa dos candidatos. A Constituição já trazia essa semente, essa preocupação com a ética na política. E o artigo 17, que fala dos partidos políticos, é outro exemplo vivo dessa evolução, né? Fim das coligações nas eleições proporcionais, cláusula de barreira, cotas para mulheres. São várias emendas tentando ajustar, tentando melhorar a representatividade no nosso sistema político. É um processo. Ok, tá claro. E como o Estado brasileiro se organiza segundo essa Constituição? Temos a União, estados, municípios, a ideia de autonomia, mas na prática funciona assim mesmo? O material levanta dúvidas. Na teoria, o artigo 18 garante autonomia para todos eles, mas o nosso federalismo, como o material aponta bem, tem uma forte concentração de poder e, principalmente, de dinheiro na União. Isso acaba gerando uma dependência muito grande dos estados e municípios, sabe? É um desafio constante para aquela autonomia que foi prometida lá no papel. E a segurança pública? Artigo 144. O modelo parece bem definido ali, talvez até meio rígido demais para os desafios de hoje em dia. De fato, o artigo 144 refletiu muito do modelo que já existia antes de 88, com papéis bem definidos para cada polícia, uma estrutura um pouco engessada, mas mesmo aí a gente vê movimento. O Supremo Tribunal Federal, o STF, por exemplo, tem reconhecido um papel mais ativo para as guardas municipais na segurança pública. Ele tem integrado elas mais ao sistema, apesar da redação original da Constituição não ser tão explícita sobre isso, e existe até uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 37 de 2022, buscando formalizar melhor essa participação. Interessante. E olha, não podemos esquecer da administração pública e das finanças, né? A inclusão do princípio da eficiência na gestão pública, lá em 98 com a emenda 19, foi o marco. Passou a se cobrar mais resultados, já nas contas públicas e na Previdência. Bom, aí as sucessivas reformas mostram bem essa tensão. A Lei de Responsabilidade Fiscal, o teto de gastos, a grande reforma da Previdência de 2019, é a eterna batalha para tentar equilibrar as contas e garantir a sustentabilidade do Estado a longo prazo. Ufa, quanta coisa. Fica claro que a Constituição de 88 é um documento vivo, né? Não é estático. É forte, cheia de ideais, sem dúvida, mas também é um campo de batalha constante, sendo remendada, reinterpretada para dar conta da realidade. É isso. Exatamente isso. Ela nos deu a base, os valores fundamentais, mas a construção do Brasil que ela projeta, bom, isso é um trabalho diário, cheio de desafios, de negociações, não para. E fica então a reflexão para quem nos ouve. Essa necessidade constante de emendas, né? Especialmente em áreas como previdência, regras fiscais. O que isso revela sobre a dificuldade de conciliar promessas constitucionais tão detalhadas com a velocidade das mudanças econômicas, das mudanças sociais. É algo para a gente pensar. Até o próximo mergulho.